Você já parou para pensar que os hábitos estão moldando a sua vida mesmo quando você não percebe? Meu nome é Jussara e hoje eu vim aqui falar sobre hábito com você. E para isso eu trouxe minhas anotações aqui, para não perder nada, tá bom? Então, o que são hábitos? Hábitos são ações que fazemos repetidamente. E o hábito ele é fundamental para o desenvolvimento pessoal, produtivo e para o bem-estar. E um pequeno hábito, como beber água, ao acordar, pode melhorar a sua energia, né? Um hábito bom. Já o hábito de dormir tarde afeta a sua produtividade. E essa, eu confesso para vocês, que essa é a minha falha. Todos os anos eu coloco na minha listinha que todo ano, todo dia eu vou dormir mais cedo. Mas eu confesso que eu não consigo ainda, mas eu vou mudar esse hábito, né? E por isso que eu estou estudando, estou passando para você também, para que você também mude. A gente não pode dizer que não consegue simplesmente, mas a gente tem que se esforçar para isso, né? Então, como criar bons hábitos? E é isso que eu quero fazer, é isso que eu vim falar para você também. A gente pode começar pequeno. Como começar pequeno? Se você deseja ter um hábito da leitura, não precisa ler um capítulo inteiro. Você pode ler uma página por dia. Você pode ler um capítulo por dia. Você pode ler, por exemplo, começar a ler a Bíblia. Você pode ler alguns versos também que te interessem por dia. Então, comece pequeno. Também associe algo que você já fez. Você pode ler após deitar. Ou seja, você vai deitar e aí, antes disso, você vai ler. E também você precisa se recompensar pelos aqueles bons hábitos que você está começando a fazer. E como eliminar os hábitos ruins, né? Então a gente precisa primeiro, em primeiro lugar, identificar o gatilho. Por que a gente está levando a gente a fazer aquilo? Muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, esse hábito eu faço porque eu sempre fiz na minha vida, porque minha avó fez, a minha mãe fez e eu vou continuar fazendo e meus filhos também vão continuar fazendo". Mas não é assim. Pode quebrar um ciclo. E a gente também pode substituir um hábito, né, um comportamento por outro comportamento. E também podemos tornar o hábito ruim mais difícil de ser feito. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. E aí, a gente precisa lembrar que você não precisa mudar tudo de uma vez. Um pequeno hábito por vez já transforma a sua vida. E qual é o hábito que você deseja mudar hoje? Diga aí pra mim, qual é o hábito que você gostaria, entendeu? De mudar. O meu hábito que eu gostaria de mudar, sinceramente, é esse hábito de dormir tarde. Eu ainda tenho esse problema, mas eu vou conseguir. E você não precisa de motivação para isso. Você precisa realmente, são de hábitos novos. Você precisa criar hábitos novos, porque é o que você faz todos os dias, mesmo sem pensar, que constrói ou destrói a sua vida. Pense nisso. O que você faz no dia, ele constrói ou destrói a sua vida. Então, o hábito é o quê? É tudo aquilo que nós fazemos no automático. Vamos recapitular. Tudo aquilo que fazemos no automático. A gente faz o quê? A gente acorda, levanta, arruma a cama, escova os dentes, mexe no celular, procrastina. Então, são essas ações repetidas diariamente, né? Esses padrões que definem quem nós somos. Isso é que define quem nós somos, né? E por que os hábitos, eles são importantes? Hábitos são importantes, sim. Então, o segredo do sucesso não está em grandes decisões, mas nas pequenas escolhas feitas todos os dias. As pequenas escolhas é que fazem um diferencial em nossas vidas. Então, dormir cedo, beber água, meditar, fazer exercícios físicos. E você acha que isso é pouco? Não. Mas é assim que se constrói uma nova identidade. Você não precisa ser, não é a síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não.
Você pode mudar um hábito. Você pode colocar um hábito novo em sua vida ainda hoje. Basta que você escolha, basta que você decida. Então, você não quer apenas fazer algo novo, você quer se tornar alguém novo. Você quer se tornar uma nova pessoa. É isso que eu venho falar aqui nesse canal. E quer criar um hábito novo? Comece. Comece como? Comece, como eu vou te falar agora. Seja ridiculamente pequeno, né? Se você vai ler, como eu te disse, você vai ler uma página, você vai treinar, você faça um exercício, 2 exercícios, né? Você faça uma caminhada, não precisa caminhar e correr, não precisa começar correndo. Você pode fazer uma coisa por vez, entende? Entender como é que seu corpo vai trabalhar naquele momento ali, se ele vai suportar aquilo que você está fazendo. Para que colocar um peso enorme se você não consegue, se é seu primeiro dia? Então, a gente pode fazer também, sabe o quê? 2 minutos de alongamento. Acordar aquele músculo que tá ali, ó, anos e anos, 20, 30 anos, adormecido. Então você pode acordar o seu corpo, dizer, olha, acorda, vamos nos movimentar. Então, e como nós vamos eliminar os hábitos ruins? Assim, não tente parar nada. Troque. Porque quando a gente vai parar uma coisa, causa um certo desconforto. Então, por exemplo, se você tem um hábito de mexer no celular todo o tempo, o que você pode fazer? Colocar ele distante. Outro dia eu ouvi de um conhecido meu que ele, ao acordar, ele acorda 3 horas da manhã, se não me engano, para estudar e depois fazer as coisas que ele tem que fazer para trabalhar. Então ele coloca o celular bem distante dele e quando o celular começa a tocar, para ele não incomodar muito a esposa, ele coloca distante e aí a primeira vez que o celular desperta, ele levanta, vai lá correndo, desliga e lá mesmo fica. Por quê? Porque se ele colocasse o celular perto, ele iria desligar ou não desligar e ficar mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos e iria perder a hora em algum momento. Mas ele resolveu fazer dessa forma e funciona para ele. É a forma que ele gostou, que ele aprovou e eu achei muito interessante. Então, se você está comendo besteira, o que você faz? Evita comprar. Então, se você não tem besteiras em casa, guloseimas, as chamadas porcarias, junk foods. Então, se você não tem isso em casa, você não come, né? Então, se você for pedir, você vai parar um momento e vai desistir de pedir. Então, no ato da compra, você não deve comprar essas coisas, batata frita, coisas enlatados, embutidos, essas coisas assim. Então, se você não compra, se você não tem em casa, você não vai comer. Então, o segredo é tornar um hábito ruim mais difícil e o bom mais fácil. Então, você é aquilo que você repete. Então, pare de esperar a vontade chegar e comece pequeno, mas comece hoje. Então, qual é o hábito novo que você vai criar a partir de agora? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Então, nós devemos exatamente colocar novos hábitos, começar pequeno mas começar. Não devemos procrastinar. Nós devemos começar um novo hábito. Nós devemos decidir mudar, porque a mudança ela faz parte. A gente não precisa envelhecer da mesma forma. A gente não precisa estar do mesmo jeito. A gente precisa fazer coisas novas, tirar hábitos ruins da vida. Claro que se aquele hábito tá bom, tudo bem. Mas os hábitos ruins, eles devem ser retirados e colocados hábitos novos na nossa vida. Então, o que eu venho dizer para você hoje é...
tem uma coisa também que eu quero falar para você, que tá aqui escrito, né? Sobre essa mudança no hábito ruim de dormir, né? Que teve uma época em que eu comecei a questionar, né? É porque eu tava dormindo muito tarde. Esse é o meu mau hábito. Mas assim, e que eu repito diariamente. O mais cedo que eu consigo dormir é 11h30. Mas eu gosto também da noite, porque eu gosto de ler. Mas há um momento que a gente precisa entender que esse hábito não faz bem para a saúde, não faz bem para o meu corpo, para minha mente, para os meus olhos, eu fico com olheiras. E é horrível. Então é um momento de despertar, né? Até que um dia eu vi uma frase, né? Mas que me deu um clique. Você não precisa de motivação. Você precisa de um hábito, né? A gente não precisa dizer assim, eu vou dormir cedo para acordar cedo. Não, porque eu até acordo cedo, não tem problema nenhum de acordar cedo. Eu acordo cedo, mas eu preciso colocar um novo hábito na minha vida, porque eu sei que aquele hábito é ruim e está me prejudicando. Eu preciso tirar ele. Então, aquilo martelou na minha cabeça, né? E eu decidi mudar. Eu tenho decidido mudar a cada dia. Isso que eu venho falar com você. A cada dia eu venho aqui, né? Quando eu vier aqui com um novo vídeo, eu venho falar sobre mudança. Então, o único jeito de mudar é começar, né? Então, começar a deitar mais cedo, comer mais cedo também. Eu tenho que ter esse hábito de comer mais cedo, porque outro dia eu comi e fui deitar e passei mal o dia inteiro. O dia inteiro. Precisamos também deixar o celular de lado um pouco, né? Mas tudo sem pressa, sem mil metas na vida. Só precisamos de constância. Para que aquilo se torne um hábito, nós precisamos manter a constância. Não é fazer hoje, amanhã não, depois não, outro dia sim, outro dia não. Precisamos de constância, precisamos fazer aquilo de forma rotineira, né? Para que vire uma rotina na nossa vida, vire um hábito na nossa vida. E a transformação, ela não é mágica. A transformação, ela é real, né? Com o tempo, eu tô conseguindo dormir um pouco mais cedo, como eu falei para vocês. Dormir 11h30, 11h59, chega meia-noite. Mas eu vou começar. Diga para mim se você tem esse hábito também, me ajude também que eu te ajudo, né? E tudo porque eu decidi mudar esse hábito e um dia eu vou chegar aqui e dizer para vocês, gente, eu tô dormindo às 22 horas. Esse é meu sonho, sabe, o meu sonho da minha vida é dormir 22 horas. Mas eu tenho que começar, né? E a lição final, assim, o que eu tenho que dizer para vocês é, se você está esperando motivação para mudar, talvez essa motivação nunca chegue. Talvez você não tenha essa motivação. Mas se você criar um hábito, mesmo que pequeno, o resto vem, porque o hábito transforma. O hábito, ele é transformador desde quando você faça com constância, lembra? Então, comece, seja o que for. Leia uma página, beba um copo de água. Tem muita gente que não bebe água. Coloca um squeeze perto de você, beba mais água, né? Mas o que importa é a decisão. Tomarmos a decisão, darmos o primeiro passo, ter prazer naquilo que estamos fazendo, porque sabemos que vai nos levar a algo bom na vida. Então, daqui a um tempo, você vai olhar para trás e nem vai acreditar onde tudo começou. E aí? Me diga para mim aí embaixo, qual será o seu novo hábito? Então fica com Deus e até a próxima. Beijo da Ju.